Você já imaginou? Essa é uma das coisas mais fortes. Agora eu vou te contar uma coisa. Aproveitando que você ainda tem quase 26 minutos de desespero. Muita gente não quer nem saber dessas questões. Sabe por quê? Porque ela quer viver de maneira automática, robótica. Para que pensar sobre isso? Para que pensar sobre a obra? Ao contrário, quando a gente encontra num dia como hoje, um auditório na nossa Câmara Municipal, pleno de homens e mulheres, para pensar coisas desse tipo, é sinal que a gente tem alternativas boas. Isso é um belo sinal daquilo que a gente precisa e precisa fazer. Nesta hora, volta a um polo. Há pessoas que envelhecem a cabeça, a prática, a percepção. Ela não frequenta uma escola porque ela acha que já sabe. Nem uma escola de governo, nem uma escola do legislativo. Gente velha acha que já está pronta. Isso é um perigo. Um dos meus filhos, o André, que tem 37 anos, ele até faz o prefácio de um livro meu, chamado Não Nascemos Prontos. O André, quando ele tinha 18 anos, um dia ele estava fechado no quarto dele em casa, em São Paulo, ouvindo rap. Eu gosto de rap, mas não é qualquer rap que eu gosto. E eu estava na sala em casa ouvindo ópera. E eu gosto de ópera, mas não é qualquer ópera que eu gosto. Música boa para mim é aquela que me emociona. Se ela me emocionar, ela é boa. Quem aqui gosta de ópera sabe que ópera a gente ouve um pouquinho mais alto. Ele saiu do quarto dele injuriado por causa da altura da música. Hoje ele gosta de ópera, na época não. Veio até a sala e falou: pai, pelo amor de Deus, desliga isso, pai. Aliás, eu estava ouvindo uma área do Puccini, que é maravilhosa, que eu não posso cantar aqui porque ela é para soprano, chamada Mio Babino Caro, meu papaizinho querido, que é magnífica. A Maria Callas gravou um dia. Pena que eu não posso cantá-la aqui, por ser para soprano, mas talvez você a conheça. Eu até dou risada, porque tem gente que coloca essa área na igreja em cerimônia de casamento, na hora da bênção das alianças. Eu falei isso outro dia aqui em Campinas. E é curioso, porque ou a pessoa não entende ópera, ou ela entende muito de casamento, porque a área fala de uma menina que vai se matar. Você sabe que a coisa mais perigosa que existe na vida é incompetente com iniciativa. Incompetente com iniciativa é um perigo numa secretaria, num centro cirúrgico, num fogão, no volante de um ônibus, numa sala de aula. Você já pensou? Aliás, deixa eu ver se eu tenho. Olha que coisa interessante. Mio Babino Caro, meu papaizinho querido, né, que é exatamente do grande, do especial Puccini. E é gostoso porque talvez aqui nessa sala tenha gente que tenha colocado essa música até um dia no casamento. Não vou. Se você fez isso, fique tranquila e quietinha. Quer ver, ó? Vamos ver se tem. Olha que bonito, quer ver, ó? Eu aqui na beira da Porta Roxa, não diferença. Ou se eu me dar esse anel de noivado, eu me mato. E a pessoa põe na hora da bênção das alianças. Deve ser premonição. Eu ouvindo ópera, ele ouvindo rap, ele saiu do carro e falou: pai, pelo amor de Deus, desliga isso, pai. Hoje ele gosta de ópera. Falei: André, que pena, você aos 18 anos de idade já está ficando vítima da indigência mental. Você aos 18 anos de idade fechou tua cabeça para aquilo que é diferente do que você já conhece. Você aos 18 anos de idade acha que o único modo de fazer as coisas é como você já fazia. Você aos 18 anos de idade ficou impermeável à renovação do teu conhecimento. Você aos 18 anos de idade acha que a única trilha a ser caminhada é aquela que você já caminhou. Você aos 18 anos de idade está ficando refém da pobreza das ideias. Ele falou: pai, você está ficando louco. Eu falei: André, eu estou ficando louco, você está ficando velho. Insisto, não confunda idoso com velho. Idoso é uma pessoa que tem bastante idade. Velho é aquele que acha que já faz o que pode. Por isso, cuidado na atividade de gestão, na área pública, na área privada, mas essencialmente na área pública, no executivo, no legislativo. É preciso cautela para não envelhecer. A prática, a percepção, a cabeça, porque o próximo passo do velho, com qualquer idade, é ficar morno. E a mornidade torna inútil. E a inutilidade torna absolutamente esquecível.
Claro. Quem é o grande padroeiro dos velhos? Especialmente na atividade de gestão. Especialmente no campo público, que eu também tenho experiência. Quem é o grande padroeiro? Não são grandes homens e mulheres que lutaram para a vida ter mais sentido. Sabe quem é o grande inspirador de gente velha? De gente que é morna? É o Mendes Sá. Lembra-se do Mendes Sá? Um dia uma professora de História do Brasil dava aula sobre os governos gerais, falou sobre o Tomé de Souza, falou sobre o Duarte da Costa. Quando estava falando sobre o Mendes Sá, viu um aluno distraído lá no fundo e para pegá-lo, claro, virou e falou assim: Paulo, o que fez Mendes Sá? Ele disse: fez o que pôde. Cuidado com o Mendes Sá. Gente, nós temos que ter mais relevância naquilo que a gente faz aqui na nossa gestão. Eu faço o que eu posso. Gente, nós temos que ter um nível maior de eficácia na atividade pública. Eu faço o que eu posso. Gente, nós temos que dar uma destinação mais sólida para o recurso originário do povo. Eu faço o que eu posso. Cuidado. Essa é a falência da ação. É a admissão da síndrome do possível. No Brasil tem uma coisa chamada síndrome do possível, que é um perigo. Quer ver um exemplo? Você leva teu carro no mecânico hoje à noite aqui em Campinas e diz: olha, meu carro está com um barulho estranho. Ele diz: vou fazer o possível. Você vai ao médico e diz assim: doutor, eu estou com uma dor no pâncreas. Vou fazer o possível. Você chega para um funcionário: olha, eu precisava disso. Vou fazer o possível. Você desanima. Imagine que você está aqui agora, você sabe que ainda faltam 21 minutos para você se libertar de mim. Você começa a se irritar, você tem coisa séria para fazer. De repente você começa com uma dor, uma cólica no baixo ventre, que vai para lá e para cá. Tua perna direita começa a tremer, você começa com um pouco de sudorese, ânsia de vômito, calafrio. Isso é sinal de apendicite. A gente pega você, leva para um hospital aqui perto, afere tua temperatura, vê que você está com indício, te para anestesia. Vai levando para o centro cirúrgico, você vai deitado no corredor, vendo passar aquele teto branco na maca. Aí você gruda na mão do médico, diz assim: doutor, vai dar certo a operação? Ele diz: vou fazer o possível. Você quer ficar ali mesmo. Nessa hora nós temos de aprender uma coisa com os norte-americanos. Não é tudo com eles que a gente aprende, não é tudo deles que a gente rejeita. Tem várias coisas deles que a gente não precisa aprender. Parênteses, há 4 anos, presidente, eu estava em Brasília, aliás, onde estarei amanhã, que eu tenho um evento lá. Eu estava em Brasília e trabalhando ali 3 dias e estava lá o Obama, com a comitiva. Por coincidência, eu fiquei no mesmo hotel que a comitiva do Obama, exceto ele. Durante 3 dias, toda hora que eu entrava, eu era barrado e revistado pela segurança norte-americana. 3 dias sendo revistado. No terceiro, não aguentei. Cheguei pro chefe da segurança norte-americana e falei o seguinte: eu sou brasileiro, eu vou te contar uma coisa, nós nunca demos um tiro num presidente nosso, por que eu ia querer dar no teu? Certo? Nós nunca. O único presidente nosso que morreu a bala, ele deu o tiro nele mesmo. Vocês já mataram 5 e deram tiro em 11. Larga, deu. Ele não entendeu nada. Mas tem coisas dos americanos que a gente tem que observar. Por exemplo, quando você pede uma coisa para o norte-americano, ele diz: I will do my best. Vou fazer meu melhor. Atenção. Não é uma questão de idioma, é uma questão de atitude. É absolutamente diverso. Fazer o possível e fazer o melhor. Por isso, pergunto aqui para você agora, mas não quero que você responda, só que você reflita. Na tua atividade, na atividade que você tem no executivo, na prefeitura, no estado, está fazendo o possível ou o melhor? Não é o melhor do mundo, é o teu melhor, na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Pergunto de novo, mas não responda. Está fazendo o possível ou o melhor? Insisto, não é o melhor do mundo, se for ótimo. É o teu melhor, na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Porque se você ou eu, podendo fazer o meu melhor, me contento com o possível, eu caio num lugar perigoso chamado mediocridade.
Uma pessoa medíocre é aquela que é morna, que está na média, que não é quente nem fria. Lembra quando você chegava da escola que tinha boletim escrito, o pai olhava 6 em português, 5,5 em matemática, 4 em história. Pai, deu para passar. Medíocre. Deixa, eu toco minha vida. Isso é mediocridade. Insisto, uma pessoa medíocre é aquela que, podendo fazer o melhor, se contenta com o possível. Exemplo, mediocridade é falta de capricho. Capricho, sabe o que é capricho? Capricho é você fazer o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Exemplo, minha mãe e eu moramos na mesma rua em São Paulo, por coincidência, e às vezes eu passo na casa dela no fim da tarde. E mãe conhece. Às vezes ele olha para mim 5 da tarde e fala assim, você não almoçou ainda, né? E eu falei, não, eu comi um negocinho na universidade. Ela falou, peraí, vou fazer um negócio para você. E é aquela coisa meio mágica de algumas mães. Em 5 minutos aparece uma coisa para eu comer. Eu sou filho de italiano, uma coisa comum. Um pouco de talharina com azeite e sal em cima, mais nada. Eu, com a fome que eu estou naquela hora, comeria o prato vazio. Portanto, ela pode fazer qualquer coisa. Mas sabe o que ela faz? Faz um macarrão com azeite e sal. Mas antes de servir, pega um tomatinho cereja, corta em 4 e põe em cima. Capricho. Capricho é você fazer o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Eu, no Paraná, quantas vezes, caipira, ia até a roça visitar a casa de alguém, quem aqui conhece sabe, na roça, aquela casa que a gente chama de pau a pique, casa de barro com madeira trançada, entrava na casa, chão de terra, tudo varrido. Tudo varrido, capricho. Ah, mas o chão já é de terra, capricho. Fazer o melhor na condição que tem, enquanto não tem condições melhores para fazer melhor ainda, para não ser medíocre. Pedia eu para tomar um gole d'água na roça, a mulher corria pegar uma canequinha, daquela de alumínio, toda amassada, areada. Sabarei em volta. Ah, mas já é pobre mesmo. Epa, pobre, mas é limpinho. E tem gente que não é pobre, limpinho não é. E tem gente que é pobre e não é limpinho. Medíocre. Pobre na roça tem roupa de ver Deus. Vai à igreja. Pode não, roupa não é nova, vocês têm remendo, mas tá limpinha. E põe no sol para coarar. Quantas vezes eu, como secretário de educação na capital, ia visitar uma escola municipal, teto caindo, água escorrendo, culpa nossa do poder público. Mas a escola toda arrumada, limpinha, as carteiras em ordem, velhinhas, mas em ordem. Florzinha, sala dos professores. Capricho. Capricho é você fazer o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Tem gente que é medíocre. E aí a obra fica medíocre. Ah, mas do jeito que me pago. Ah, mas do jeito que é. Ah, mas eu não tenho condição. Todos os dias nesta cidade, às 3:30 da manhã, algumas pessoas acordam, pegam 2, 3 ônibus ou a moto e vão trabalhar no resgate do corpo de bombeiro ou do SAMU. Passa o dia tirando gente do meio de ferragem. Para ganhar no fim do mês 3.200, 3.400. Já imaginou? O que ele faz ali? O melhor. Se você perguntar para ele por que ele faz, ele falou, porque é importante fazer. Fazer o melhor naquela condição. Ah, mas eu não tenho desfibrilador na viatura, ou eu não tenho material de sutura. Fazer o melhor na condição que tem, enquanto não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Eu conheço professor e professora, que é a minha área de rede pública do estado da prefeitura, que tem uma carência imensa de material e faz um trabalho magnífico, porque faz o melhor naquela condição, enquanto não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Há pessoas que, em nome da condição, degradam a ação, em vez de ter um trabalho que é concomitante. Luta para melhorar as condições e vai fazendo melhor com aquelas que tem. Ah, mas aqui é assim, eu faço o que eu posso. Por isso, cautela. Quero aproveitar agora esses teus 13 minutos de desespero para pensar um pouco uma ideia dentro disso. Para a vida ter propósito, para você e eu não termos uma vida banal, fútil, inútil, superficial. É preciso, acima de tudo, que nós sejamos capazes de fazer o nosso melhor. Para isso é necessário pensar na obra. Para isso é preciso, acima de tudo,
não ser morno ou morna. Afinal, como eu disse várias vezes e repito, a vida é muito curta para ser pequena. E a gente é pequena quando tem uma vida banal, fútil, inútil, medíocre. Nesta hora, você conhece gente que é mãe medíocre, pai medíocre. O medíocre não é o que é pobre, não é o que não tem recurso, é aquele que com o recurso que tem não cuida do melhor modo que consegue com aquele mesmo recurso. Você tem cidade em que o executivo quase não tem condição e ele cuida do melhor modo, naquela condição. Mas aqui é assim, cautela. Nesta hora, quero lembrar algo decisivo. Um dos homens que eu mais admiro na história é um pensador italiano do século VI, chamado Benedetto di Nursia, Bento de Nursia, que os católicos, os anglicanos e ortodoxos chamam de São Bento. São Bento criou uma ordem religiosa, uma ordem maravilhosa chamada Beneditina, um lema magnífico, aliás, um belo lema para a ordem religiosa, porque o lema da ordem beneditina é ora et labora, reza e trabalha. Reza e trabalha, porque só rezar sem trabalhar as coisas não acontecem. E só trabalhar sem rezar as coisas perdem reverência. Reza e trabalha. Mas o mais interessante é que Bento de Nursia, São Bento, criou uma regra de funcionamento para a ordem beneditina. Essa regra diz o que o monge pode e não pode fazer, deve e não deve fazer. E eu quero trazer aqui, para ir amarrando a reflexão, aquela regra que para mim é a mais importante. No livro Qual é a Tua Obra, que é da editora Voz, eu trago um pouco essa discussão, mas eu a retomo mais recentemente no outro livro, que hoje o presidente trouxe para assinar, que é o Pensatas Pedagógicas. São Bento criou uma regra. E a regra que eu queria trazer aqui, que para mim tinha que estar no alto de toda a Câmara Municipal, toda a escola, toda a cidade, toda a prefeitura, toda a secretaria, toda a família, é a regra de número 34. O monge que desobedecer essa regra, que eu vou dizer, é mandado embora da ordem. Não tem direito à estabilidade. E eu acho que essa deveria ser uma regra presente em todas as áreas. A regra 34 de São Bento diz: é proibido resmungar. É proibido resmungar. Não é proibido discutir, não é proibido debater, não é proibido discordar. É proibido resmungar. Sabe gente que só resmunga em vez de agir? Gente que passa o tempo todo amaldiçoando na escuridão em vez de acender vela. Aliás, a frase predileta do resmungão é: que horror, alguém tem que fazer alguma coisa. É proibido resmungar. Não é proibido discutir, debater e discordar. Mas o resmungão é medíocre. Aliás, todo resmungão é vagabundo. Toda resmungona é vagabunda. E a melhor maneira de não precisar fazer nada é acreditar que nada pode ser feito. Por isso, todo vagabundo e toda vagabunda tem uma característica: é pessimista. Aliás, é tão vagabundo que nem chama a si mesmo de pessimista, chama de realista. Porque a melhor maneira de não precisar se mexer é achar que não há nada que vale mexer. Por isso, todo vagabundo ou vagabunda é pessimista e prefere acreditar que nada pode ser feito. Tudo que você propõe diz não vai dar certo. Vamos fazer uma escola legislativa e não funciona. Vamos fazer uma escola de governo para quê? Vamos mexer na organização da Câmara. Vamos estruturar um Tribunal de Contas no Estado que cada vez mais possa dar decência ao recurso coletivo. Isso aqui no Brasil. Opa! O pessimista é, acima de tudo, alguém que se aproxima do bandido. Não por escolha, mas por omissão. Como diz uma antiga frase, os ausentes nunca têm razão. Vamos fazer uma palestra para discutir qual é a tua obra e isso não funciona, não vem ninguém. Ó. O que faz o otimista? Tem uma encrenca. O otimista tem que ir atrás, juntar, procurar, chorar, se arrepender, querer largar. Falou, vou largar isso, eu vou sair disso aqui. Para quê? Não funciona. Mas o pessimista, ele tem uma coisa: ele não tem esforço nenhum a fazer. Aliás, o pessimista, você já notou, a única coisa que ele faz é sentar e esperar dar errado.
Aí você fala assim, mas não tá dando errado. Ele fala, espera que você vai ver. O otimista tem que estudar, fazer curso, ir atrás, se arrepender, querer largar, juntar com o outro, voltar e repensar, chorar de vez em quando. Mas o otimista tem uma grande vantagem. A vida dele não é pequena. Pode até ser curta. Ah, mas olha só, pra quê? Não vai funcionar. Pra quê? Ó, por isso, atenção, agora que você ainda tem 7 minutos. É proibido resmungar. Não é, repito, proibido discordar, debater. Resmungar, sim. Nós vivemos em 2014 no Brasil uma coisa belíssima. Um debate sério, em vários momentos, em outros nem tanto. Numa eleição, não estão habituados a debater. A tal ponto que metade quase tentou matar a outra metade. Ele não está habituado ao debate no dia a dia. E nós estamos aprendendo a fazer. Mas nós tivemos coisas que são maravilhosas. São 7 eleições em seguida, num país de 514 anos. Primeira vez. Bom demais. Democracia é uma coisa que a gente constrói junto. Democracia não é ausência de ordem, é ausência de opressão. Claro que a ordem tem que existir. Democracia não é ausência de ordem, é ausência de opressão. Nesta hora, o que diz o pessimista? Ah, isso não vai funcionar. Olha só. O que faz o otimista? Junta, volta, vai outra vez, se arrepende, se candidata, não quer mais. Acha que esse chefe vai liquidar, resiste mais um pouco, vou esperar. Quem sabe ele morre. Ué, a natureza também nos ajuda em algumas coisas. O que eu quero dizer com isso? Qual é a tua obra? Quando você se for, e você se vai, e eu também, o que vai ficar? Eu tenho certeza, você não quer ser medíocre, nem eu. A gente não quer ter como nosso patrono Mendes Sá. Eu faço o que eu posso. A gente não quer envelhecer a cabeça, a prática, a percepção, a própria vida. O que a gente quer? Fazer o melhor na condição que a gente tem, enquanto a gente não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Diz, mas Cortella dá na mesa, sabe por quê? Porque tanto faz se eu faço o melhor ou não. Não vai acontecer nada. Essa é a hora que é necessário lembrar exatamente que é proibido resmungar. Você só terá uma coisa a ganhar se você não for medíocre. Uma vida que não seja fútil, inútil, banal. Afinal de contas, independentemente de existir ou não, um juízo, essa é uma questão individual, vale algo decisivo. De novo, Mário Quintana. Um dia pronto, me acabo. Seja o que tem de ser. Morrer que me importa. O diabo é deixar de viver. Aliás, outro gaúcho, Aparício Torelli, que apelidou a si mesmo de Barão de Itararé, tem uma frase que parece óbvia, não é? Ele dizia, a única coisa que você leva da vida é a vida que você leva. A única coisa que você leva da vida é a vida que você leva. Mas eu queria lembrar, para ir amarrando, algo especial. Um grande homem estupendo, chamado Albert Schweitzer. Um homem que, inclusive, tem influência sobre a cidade de Campinas, porque pessoas que dirigem aqui, o Boldrini, estudaram com Schweitzer e o conheceram também. Schweitzer foi um grande professor e um grande médico. Aliás, ele foi o Nobel da Paz, em 1952. Schweitzer, quando tinha 30 anos de idade, achou que como professor era pouco, que ele queria ser mais importante, não famoso, mais importante. E ele decidiu aos 30 anos de idade fazer medicina. E aí ele foi embora e 7 anos estudando medicina. Formou-se, sabe o que ele fez? Foi embora para a África, lá para o Gabão. E ficou 50 anos no Gabão, meio século, colocando a vida dele a serviço dos outros. Aliás, no dia que ele morreu, tem uma coisa curiosa. O corpo do Albert Schweitzer está sepultado na Europa, mas o coração está no Gabão. Porque quando ele morreu, o povo do Gabão quis o coração dele fisicamente. Está sepultado lá no Gabão. Schweitzer, tem uma frase para você e eu não esquecemos, e é a penúltima que direi. Disse Schweitzer um dia:
A tragédia não é quando um homem morre. A tragédia é aquilo que morre dentro de um homem enquanto ele ainda está vivo. Olha só, a tragédia não é quando um homem morre. A tragédia é aquilo que morre dentro de um homem enquanto ele ainda está vivo. E o que não pode morrer? A dignidade de uma vida que não seja banal, fútil, inútil, superficial. Mas queria lembrar algo, que aliás é a última frase do livro Qual é a Tua Obra? Onde está essa reflexão que aqui fiz. Que é uma frase de um francês, que é François Rabelais. Foi monge beneditino. Um homem do século XVI, para quem gosta de literatura renascentista, escreveu Garganto, a Pantagruel. O especial François Rabelais tem uma frase que eu vou dizer 2 vezes. Ele disse: conheço muitos que não puderam quando deviam, porque não quiseram quando podiam. Digo de novo. Conheço muitos que não puderam quando deviam, porque não quiseram quando podiam. A gente quer, pode e deve. Isso significa que a gente consolida algo que é a nossa capacidade de obra. E agora quero concluir lembrando algo, dizendo a quem chegou um pouco depois que eu não abriria um debate em função do número de pessoas e porque era uma reflexão, mas agradecendo imensamente tantos homens e mulheres que aqui vieram hoje para a gente pensar um pouco como elevar a nossa vida, que já é curta, mas que não precisa ser pequena de modo algum. E que cada um e cada um de nós saiba, no seu dia a dia, a importância de fazer o melhor, em vez de se contentar com o possível. Afinal de contas, é isso que nos levará a ser importantes, a sermos levados para dentro.